Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, estamos hoje celebrando, nos alegrando pela dedicação da nossa catedral e lembrando que todos nós constituímos uma igreja. A comunidade Sagrado Coração de Jesus não é uma comunidade isolada, ela faz parte de uma comunidade paroquial, que é composta por 4 comunidades, que compõem a paróquia São Francisco de Assis, a comunidade da Matriz, comunidade Santa Clara, comunidade São Pedro Pescador, comunidade Sagrado Coração. Formamos as 4 comunidades uma única comunidade paroquial, onde nós vivemos a caridade, vivemos a comunhão, vivemos a ajuda mútua, colaboração mútua, nos abrimos uns para os outros. Essa paróquia São Francisco de Assis, ela também não é uma realidade isolada, ela faz parte, junto com as outras paróquias, da Arquidiocese de Vitória, e formamos essa comunhão, essa solidariedade entre nós. Então, a gente forma uma grande comunhão dentro da nossa arquidiocese, e a nossa arquidiocese também não é uma realidade isolada, ela faz parte da Igreja Católica, porque o nosso bispo é sucessor de um dos 12 apóstolos. Cada bispo que existe na igreja, se você for ver quem foi que ordenou ele bispo, tem um outro bispo. Se você olhar para esse outro bispo, quem ordenou ele, você vai achar outro bispo. E assim por diante, vai ir lá no tempo, lá atrás. E o último da corrente, ou o primeiro, vai ser um dos 12 apóstolos. Então, é uma coisa muito bonita, e todos os apóstolos formavam um único corpo, e tendo o apóstolo Pedro como chefe dos apóstolos. Então, essa unidade continua, todos os bispos do mundo continuam em unidade, formando um corpo, junto com o sucessor de Pedro, que é o nosso Papa. Então, essa é a realidade da comunhão. Então, nós, com esse espírito de comunhão, festejamos hoje o dia que a catedral foi dedicada, ou seja, foi consagrada para ser a igreja onde tem a cátedra, quer dizer, a cadeira do bispo, onde ele nos ensina a fé dos apóstolos, a fé que recebemos
dos apóstolos e que eles receberam do próprio Jesus Cristo. Quando os cristãos começaram a se reunir para a Eucaristia, não existia nenhuma igreja, nenhum templo próprio para eles, se reuniam nas casas. E depois começaram a se reunir em alguns edifícios públicos, quando o cristianismo deixou de ser clandestino. E no início eles deixavam as casas e os edifícios do jeito que eram, mas pouco a pouco eles foram se dando conta que aquilo que acontecia na liturgia mudava aquele lugar não podia mais ser o mesmo. Na Bíblia se fala do sonho que Jacó teve. Ele dormiu com a cabeça encostada numa pedra e viu uma escada que ia do céu até a terra, essa escada que simboliza Cristo, porque ele vai dizer depois para Natanael: vereis o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, fazendo menção justamente a essa escada de Jacó, onde ele via os anjos de Deus subindo e descendo por essa escada. E Jacó acorda do sonho e diz: aqui é a casa de Deus e a porta do céu, e edificou ali um altar. E assim acontece, o lugar onde nós nos reunimos, onde é realizada a Eucaristia, nunca mais é o mesmo. Fica marcado para sempre que ali se abriu uma clareira entre o céu e a terra. Então, os edifícios onde os cristãos viviam, celebravam o seu culto, foram se transformando e foram adquirindo a forma que eles têm hoje. Essa forma, ela tem a sua raiz no judaísmo. Deus mandou Moisés construir 2 tendas, uma onde o povo se reunia e outra uma tenda sagrada, coberta por um véu, onde só um sacerdote podia entrar uma vez por ano. Quando eles construíram o templo, teve essa mesma estrutura. O lugar onde o povo se reunia é chamado o Santo, e o lugar onde ficava tapado por um véu era o Santo dos Santos, onde só um sacerdote podia entrar uma vez por ano. Então, a Escritura diz que quando Jesus morreu na cruz, aquele véu que tapava e que dividia os 2 ambientes se rasgou de cima a baixo, né? Não de qualquer jeito, mas de cima a baixo, quer dizer, vindo de Deus, Deus mesmo rasga esse véu. E esse véu significa o quê? A nossa vida humana, quando a gente olha para frente, a gente vê um véu, que é a nossa morte. O que terá depois dela, se pergunta o ser humano, de todos os tempos e lugares, e tenta fugir dessa escuridão, desse desconhecimento, ou pelo materialismo, quer dizer, desfrutando o último banquete do condenado à morte, né? Todos os bens e prazeres e riquezas desse mundo. Ou então tenta fugir pelo idealismo, me filio a um ideal, sigo uma utopia e penso que num futuro vai acontecer algo de melhor e assim sacrifico a minha vida por um ideal que eu nunca vou alcançar. Nenhuma dessas 2 atitudes, nem do materialismo, nem do idealismo, não conseguiu tirar 1 grama de carne da sepultura, porque a realidade continua a mesma. A última estação é a morte. E Deus, vendo essa nossa situação, porque é a situação do homem sem Deus, enviou o seu próprio Filho para viver a nossa vida e para viver a nossa morte. E o Filho, quando chega
o momento da sua morte, oferece a sua vida como filho do Pai, como filho amado. E então esse véu se rasga para sempre e o caminho entre a terra e o céu fica aberto. Nas igrejas antigas, o lugar do crucifixo não era lá no fundo. Ele ficava aqui, ou nessa divisão aqui, que é justamente a divisão dos dois ambientes, né? Porque Cristo aqui abre o caminho, ou então ficava em cima do altar, pendurado sobre o altar, para nos mostrar que Cristo nos abriu esse caminho, rasgou esse véu, e assim o céu e a terra se unem. Cada vez que nós celebramos a missa, nós estamos no céu. Por isso, antes da consagração, nós nos unimos aos anjos e aos santos e cantamos a uma só voz o hino dos serafins, do capítulo 6 de Isaías: Santo, 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 Senhor, Deus do universo. E saudamos a Cristo que vem entre nós, bendito que vem em nome do Senhor. Então, a igreja se torna esse lugar que simboliza a vitória de Cristo sobre a morte. E Ele, nos abrindo o véu, nos faz ver o que tem atrás. Tem o Filho sobre o altar, e tem o Pai que abraça o Filho e abraça todos nós como filhos no Filho. O fundo da igreja, ele, segundo a tradição da igreja, ele é arredondado, porque ele significa o abraço do Pai. O abraço que o Pai dá no seu Filho, quando o Filho oferece a vida a Ele. E esse abraço o Pai dá também em todos nós. Vamos agradecer a Deus por sermos igreja, por vivermos na unidade, por vivermos na comunhão com Cristo e entre nós. Peçamos a Ele nessa Santa Missa que nos mantenha fiéis à sua igreja, para que um dia nós possamos receber esse abraço eterno do Pai que nos espera.